nos ensinaram, não é assim? Mas a verdade é que se você trabalhar, que se você se esforçar, e ainda que seja pouco, o soldo seja quase nada, quase não cobre as contas, ainda assim, se você pensar, todavia, quem abriu a porta foi Deus, foi Ele quem me deu, Ele se responsabilizará aonde a tua mão não alcançar. Aí sim, foi Ele quem disse, foi Ele quem falou. Foi Ele quem falou essas palavras, que iria acrescentar. O Senhor, Ele trabalha com acréscimo. O Senhor, Ele trabalha com acrescentar. Se alguma coisa cair sobre o teu colo, que fizer você prosperar da noite para o dia, Deus sabe que a federal vai bater na tua porta. O Senhor sabe como prosperar seus filhos. O Senhor sabe como derrubar o gigante da vida dos seus filhos. E essa palavra, ela vai trazer isso para nós nessa noite. E eu te convido você a ficar comigo até o finalzinho desse vídeo. E eu te garanto que muito o Senhor falará ao teu entendimento. Amém? Então vem comigo. A palavra do rei, ela vai dizer em 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ó, é Davi, e o seu rei é Saul. Saul foi levantado por homens, escolhido por homens, por ser bonito, por ser grande, por ser forte, por ser homem de guerra. E o povo o escolheu e o profeta o ungiu. Davi não. Davi foi levantado por Deus, foi achado por Deus. Em Salmos vai falar isso. Achei meu servo Davi. Então quem procurou Davi, quem encontrou Davi, não foram os homens. Diferente de Saul, que o profeta teve que ir buscar ele com a ajuda de uma outra pessoa. Nesse caso aqui, o Senhor encontrou Davi e levou o profeta até a casa de Davi. Davi é um moço ainda e que não é enxergado por sua família. É largado no campo por vezes, esquecido. Ninguém vai ter com ele, levar o almoço, levar a comida. No campo ele está, no campo ele fica. Tanto que quando o profeta entrou na casa, estavam os mais formosos lá dentro. Estavam os maiores, homens potentosos do exército de Saul. A palavra vai dizer que o homem, ele tem um olhar mínimo, um olhar curto. Vai dizer que o profeta ele vai observar e vai pensar verdadeiramente: o escolhido está entre nós. Mas o Senhor, ele vai bradar do alto céu e vai dizer que não é nenhum daqueles. Não é nenhum desses aí. O profeta vai perguntar ao dono da casa: está faltando mais algum? Existe mais alguém? E o pai, ele vai falar como que uma pessoa, João sem braço. Existe sim, existe mais um. Está no campo. E o profeta vai dizer: vai chamá-lo. Enquanto ele não chegar, nós não iremos sentar. A palavra do rei vai dizer
que isso tudo passa. Davi é ungido muito antes de receber um reinado. Ele é um rei ungido sem reinado. Porque o escolhido, existe um processo. Existe um processo a passar. Existe um processo a ser vencido. Você é um escolhido, mas existe um processo que você tem que vencer, que você tem que passar. Davi foi ungido, mas ele não subiu em nenhum trono. Ele subiu no conceito de Deus. No conceito de Deus. E o Senhor vai preparar ele para receber o reinado. Como o Senhor tem te preparado para você receber o reinado. O reinado já não é mais esse da terra. O reinado é o reinado do céu. E há quantos anos, há quanto tempo você não ouve falar de vida eterna, de reino do céu, de coroa? Eu penso que você já perdeu até o hábito e o costume. Porque nessas plataformas já não se fala de vida eterna, já não se fala de coroa da vida, já não se fala do hino que nunca foi cantado. Não, já não se fala, já não se comenta mais. Não, de maneira alguma. O alimento do cristão passou a ser alimento fast food. De 1 minuto, 1 segundo, 3 segundos, 3 minutos. A palavra do rei vai dizer. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Agora, Davi está em seu lar, sua casa, e ouve dizer que existe um exército, é o exército do Deus vivo, sendo afrontado por um gigante. Ele é só um moço, menino. Seu pai vai pedir para que ele vá ter com seus irmãos, levar algum comer, alguma bebida. E ele, de longe, ele está olhando a situação e vendo a vergonha do seu povo diante da afronta daquele gigante. E o seu coração vai começar a fomentar uma coragem que não é dele. Essa coragem é de Deus. E essa coragem vem da lida, vem do seu trabalho, porque no seu trabalho ele matara um urso e também um leão. Mas pessoas não sabem disso. O pai não sabe disso. Os irmãos também não sabem. Ninguém sabe. Porque tudo que ele fazia no campo, sem nunca ser visto, sem nunca ser lembrado. Eu não sei qual é a tua situação. Se existe alguma situação na tua vida de injustiça, que você está sendo injustiçada, injustiçado. Pessoas têm se levantado contra você. Pessoas meneiam a cabeça contra você. Não respeita a tua posição, não respeita a tua pessoa. Não dão o devido valor, o valor que você merece. Você se pergunta o que eu fiz? E quantas minhas qualidades? O que se fez das minhas qualidades? Eu não sou uma pessoa tão má. Eu tenho qualidades. Eu tenho coisas que podem ser aproveitadas, sim. Mas as pessoas não enxergam. As pessoas não dão o devido valor. E ainda por cima me desonram. A palavra vai dizer que ele ouve dizer da afronta do gigante. E ele vai ter com Saul. E ele vai falar com Saul. A palavra do rei vai dizer: e Davi disse a Saul: não desfaleça seu coração de ninguém por causa dele.
Agora é Davi. É um jovem mancebo. Está abrindo a boca para dizer ao rei, para o rei não se preocupar e não desfalecer o seu coração, ou seja, não perder as esperanças. Não perder as esperanças diante desse gigante que se levantou contra o povo de Deus. E hoje a palavra vem trazendo esse recado para você. Já tem alguns dias, tem semanas, meses talvez, um gigante tem se levantado na tua vida. Tem afrontado você e os seus. Mas está aqui a palavra, pedindo para você ter paz no seu coração, para você ter calma, porque o Senhor levantou um campeão para lutar a tua luta, se você crê. O nosso campeão já não é mais Davi. O nosso campeão é Jesus Cristo. Ele ganhou o direito lá na dura cruz do Calvário para lutar as nossas lutas, para tomar as nossas causas, para absorver nossas dores, para quebrar cadeias e libertar os cativos. Ele tomou esse direito da mão de Satanás. Direito à vida, direito à morte, está tudo na mão dele. E o Senhor pede para você aquietai-vos. Aquietai-vos e deixai o Senhor da guerra lutar. Podeis até irar o vosso coração, mas deixai a vingança na minha mão. Eu vou tratar com ela e eu vou tratar com ele. A palavra do rei ainda está dizendo: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Agora, coisa terrível é, pessoas se levantam para dizer que você não pode, que você não consegue, que você não vai para frente, que você não vai vencer. E é o que mais tem. Está aqui. É Saul, é um ungido, mas está abrindo a boca para desfalecer o coração do jovem, cheio do poder. O próprio jovem está falando para ele: não desfaleça o coração, nem o teu e nem de ninguém, mas o próprio rei, que é a coluna do reinado, está abalado, está descrente, está sem esperança e quer tirar a esperança do moço também. Não, isso não acontece, não. Não acontece, não. Os mais chegados arrancar nossas esperanças. É os da família, né, que arrancam nossa esperança. É aqueles que estão lado a lado, que vai minando a nossa fé, né, e até permissão de Deus para não nos entregar na mão de pessoas piores ainda. Então nos permite passar na mão desses aí, que nos diz que ama, que gosta da gente, sangue do nosso sangue muitas das vezes, nos afronta, nos tira, nos arranca o mínimo de esperança que nós já não temos. Está aqui, é Saul. Logo, logo ele vai ser sogro, parente de Davi. Já começou mal. Para mim, já começou mal. Vai ser sogro. É Saul e Davi. É Saul tirando a esperança do moço. O moço está com uma coragem que é do céu para resolver. E Saul tirando a esperança dele, dizendo para ele, lembrando a Davi a condição frágil de Davi. E é bem isso que o inimigo faz conosco. Ele lembra a você o quanto você é fraco, o quanto você não tem condição, o quanto você é despreparado para vencer, para ascender a vitória.
vem lembrando das tuas quedas, das tuas derrotas, das tuas fraquezas, dos teus erros, dos teus pecados, dizendo que você não vai chegar, que você não vai conseguir. Está aqui, Esaú é um ungido, dando a boca para Satanás, para desanimar o moço. O moço está cheio de coragem, coragem do céu. Agora, ele fala das fraquezas de Davi no olhar. Porque as pessoas nos julgam pelo que vê. Ele está vendo um menino inexperiente pelo tamanho, pela idade, pela formosura no rosto, rosto esticado. É um menino. Mas ele não sabe o que esse moço já passou nessa vida. Como essas pessoas não sabem o que você já atravessou. Os mares que você passou, os ventos que você atravessou, as tempestades, os maremotos e terremotos, os fornos, as fornalhas ardentes que você passou, as covas de leões que você teve que aguentar, porque estar em uma cova de leão não é fácil. Não é fácil. Literalmente falando, pessoas que são como um leão e você no meio, sentindo o bafo dessas pessoas, elas querendo te matar e você ali firme. Quantas vezes foram? Você na fornalha, você e os seus, passando prova, necessidade. Ninguém viu, só Deus viu, porque o Senhor passou com você e você sabe disso. O inimigo menospreza sua força, te olhando por fora, mas não sabe o teu interior. A intimidade que você tem com Deus. E apesar de toda a fraqueza, o Senhor, Ele te ouve. Porque Ele tem esperança que você volte. Que você continue marchando. Ele tem esperança. A palavra do rei ainda vai dizer: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Então aqui a pessoa ignora a tua experiência, ignora o que você já passou nessa vida, aonde olhares não viram, pessoas não acompanharam, não vivenciaram o que você vivenciou. Então elas não dão valor ao que você passou, e nem a força que você adquiriu, nem a sabedoria que você adquiriu durante esse tempo todo. Porque você passou com Deus, e você não se gaba disso, porque você sabe que foi Deus que te ajudou, e que se não for a Ele, nem vivo você estaria. A palavra do rei ainda vai dizer: e então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e feri e o matei. Uma pessoa normal, ela tem 100 ovelhas. Um urso ou um leão pega a ovelha e leva embora. Você tem coragem de ir lá buscar? Vamos lá. A ovelha que ele está dizendo que foi pega, não era uma vez, nem duas. Teve sequência de situações. Primeiro veio um urso e levou embora a ovelha.
Agora, você, em sã consciência, você vai atrás para tomar uma ovelha da mão de um urso? Agora, você vai por quê? Porque você tem fé ou tem esperança de que você vai chegar lá e vai encontrar a ovelha viva na mão de um urso? Urso. Da onde vem essa fé? Da onde vem essa esperança de acreditar no impossível, no invisível, no inacreditável? Porque é um urso com uma ovelha na mão. E você ir lá matar o urso e voltar com a ovelha viva. Assim é Jesus Cristo nos dias de hoje. Jesus é como Davi. Até aqui você teve na mão do urso, mas o Senhor hoje passa sobre a tua vida e te tira da mão do urso, te resgata da mão do urso, desse abraço do urso, que simboliza o erro, o pecado. Hoje o Senhor te toma pela mão e te resgata da mão do urso. Só um bom pastor tem coragem de ir atrás da ovelha perdida na mão do erro, do pecado, do urso e trazer de volta para o rebanho, viva. Porque muitos já perderam a esperança a teu respeito. Pessoas já nem lembram mais que você existe. Mas hoje o Senhor lembrou que você existe e mandou esse fraco servo ter contigo aqui nessa plataforma para falar a você e te trazer de volta. Incutir na sua mente, no seu coração, o desejo de voltar. Não se preocupe com nada. Eu estou cuidando do caminho. Não se preocupe com nada. Com os olhares, com a acusação, com disse-me-disse, com pessoas olhando tua fraqueza. Não se preocupe com nada. Eu te guardo, eu te protejo, eu te esforço. Eu vou te limpar e vou te colocar para marchar. Agora imagina você, um leão, entra no teu rebanho. Um leão. E leva uma ovelha. Você vai lá no leão? Você vai lá tomar essa ovelha da boca do leão? Você tem coragem de ir lá? Você tem 100 ovelhas. O que você vai fazer atrás de uma, arriscando tua vida? Mas o Senhor, muito mais do que arriscar a vida dele, ele largou o seu trono de glória. Largou os anjos, largou o céu, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, largou tudo, paraíso. Se esvaziou de Deus. Se fez Jesus na carne imunda, impura de Maria, jogou ela na cruz, só para ter o direito de nos resgatar da mão do leão. Porque a palavra vai dizer que o diabo está não é, está como leão. Está como leão não é leão, mas está como leão, bramando, buscando quem pode tragar. Ele está ao derredor. Enquanto que os anjos estão ao redor daqueles que o temem o Senhor. É palavra, não é conversa mole. É palavra digna de toda aceitação. É 1 Samuel 17, verso 32 em diante. É palavra. A palavra vai dizer
Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E Saul, saí após ele ferir, e livrei da boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. A pessoa se levanta quando nós estamos animados, impulsionados por uma força, pela esperança de conseguir, de chegar e de vencer. Mas pessoas se levantam em nosso caminho, no seu caminho, para te desanimar, para dizer que não pode, não tem condição. A tua estrutura não compensa o que você vai passar. A tua estrutura não cabe no teu sonho, né? A imagem sua não tem cabimento. Pessoas se levantam para nos desanimar em meio aos nossos processos. Elas não compreendem, elas não entendem. Mas tudo está na mão de Deus. É processos preparados por Ele próprio, para que nós possamos vencer, sermos provados e aprovados em meio a todas essas adversidades. A palavra do rei está dizendo que o rei se levanta nessa condição. Mas o jovem vai explicar para ele: olha, não é de hoje não, eu posso ser moço. Eu posso ser moço, eu posso não ter corpo, eu posso não ser bonito, eu posso parecer frágil, mas uma coisa eu te digo: eu apacentava as ovelhas do meu pai. E de vez em quando, vinha um urso. E também de vez em quando vinha um leão. E tomando um leão, uma das minhas ovelhas, eu tomei ele pela barba e matei, assim como matei o urso. Então, olhando para esse gigante, eu sinto que eu posso fazer com ele como eu fiz com um deles. Então, isso significa que tem processos que você passa, que você não entende ainda, você não compreende ainda, você acha injusto, mas aí que está. Esse leão que você está matando hoje, esse urso que você está matando também, amanhã, hoje, vai ser o gigante que você vai derrubar. Você está adquirindo experiência para poder matar o gigante. Porque não há vida nessa terra sem adversidade. Não há vida nessa terra sem problemas. Não há vida. Não há vida. Perceba Adão. A palavra do rei vai dizer que ele não tinha problema nenhum. Que ele tinha tudo o que precisava. Mas ele morava num paraíso, nessa baixa terra. E olha lá o problema que ele arrumou. Já pensou? O que é uma pessoa sozinha arrumar problema? Então esse mundo é um mar de problema. É um mar de adversidade. De vez em quando nós temos mesmo que matar um leão, matar um urso. E muitas das vezes nem entendemos o porquê que temos que passar o processo. Mas uma coisa o Senhor te diz nessa noite: o processo que você está passando hoje vai te levar no objetivo de amanhã. Vai fazer você transpor o objetivo de amanhã. O Senhor, Ele está te alicerçando, Ele está te estruturando, Ele está te capacitando para a adversidade que virá. Porque você não sabe os dias vindouros. Você não sabe do futuro, mas o Senhor sabe. E Ele sabe o tipo de ferragem que coloca em você. E no momento você precisa de 3/8. É a estrutura para segurar um prédio. 3/8. Uma sapata de 80. 80, 30
por 80. É o que você precisa para aguentar e suportar. Tem situações que é inevitáveis na nossa vida. E não adianta recebe. Não. Tem situações que nós temos que passar. Vai ter momentos, sim, que nós vamos falar para o Senhor: passa de mim esse cálice. Mas eu vou te dizer, é melhor ficar com um todavia. O todavia cai no colo de Jesus. Todavia seja feita a tua vontade. Eu penso que não tem melhor oração do que a oração do Pai Nosso. Tem pessoas que ignoram a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, ela é resgate. Ela é emergencial. Ela é para médicos. Ela é aquela moto quando o cara se acidenta na pista, que chega primeiro que a ambulância, pelo corredor. Não é assim? É o Pai Nosso. Todo mundo ignora. Acha muito simples, decoreba, não. Pensa assim. Pai Nosso é uma oração que ela tem um fundamento, e esse fundamento, ele está em Jesus Cristo. É um fundamento. É um fundamento para os perdidos, para os caídos, desolados, depressivos, para quem não tem as palavras certas, para quem não sabe orar, é o Pai Nosso. Porque quando você fala o Pai Nosso, existe algumas leis dentro dele, existe algumas bases dentro do Pai Nosso, que nos toma no momento em que nós estamos falando. Porque quando nós falamos Pai Nosso, nós buscamos, entenda, Pai Nosso. Quando você fala Pai Nosso, você busca a filiação. É algo tremendamente importante. Pai Nosso é você admitindo a filiação. É você dizendo para ele: eu aceito ser teu filho. Eu quero ser teu filho. Eu aceito a tua morte na cruz como remissão dos meus erros, do meu pecado. Eu creio, Pai Nosso. É receber na filiação, logo no início da oração. Pai Nosso que estás no céu. Então, nós estamos falando de que Pai? Esse Pai é o que está no céu. Não tem nenhum outro Pai. É o Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome. É admitir que Ele é santo, 3 vezes santo. Ele já era e ganhou o direito máximo. Na terra, no céu, no inferno, Ele ganhou o direito máximo. Ao se esvaziar de si próprio. Já pensou? Você tem coragem de deixar de ser você e viver 1 hora no corpo de outra pessoa? Para sofrer? Foi o que ele fez. Ele deixou de ser Deus. Tomou a carne de Maria. E passou a sofrer nessa vida. Morte de cruz. Já pensou? Você não tinha que fazer nada disso. Bastava você estalar o dedo, sentado, ou estender o cetro para a terra e acabar com tudo. Não. Você faz o impensável. É o impensável. Que eu, como ser humano, eu não alcanço os planos de Deus. Eu vejo eles acontecendo, mas eu não alcanço. Eu não alcanço os planos de Deus. Os planos de Deus são inexcusáveis, imensuráveis, sobrenaturais e terríveis. Como você manda você mesmo nascer como um filho no ventre de uma mulher humana e se esvazia de algo maior do que o planeta
e fora dele se esvazia e vira um ser humano para padecer, para saber como que é. Um Deus saber como que é chorar por Lázaro. Um Deus saber como que é sentir dor. Um Deus Como pode isso? Isso está tudo dentro do Pai Nosso, que eu estou falando aqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Quando nós falamos venha a nós o vosso reino, nós estamos falando assim, eu saio da cadeira do meu eu desço da minha razão, eu saio de cima do cavalo da razão, da minha razão, do que eu posso, eu quero, eu sou, e permito instalar dentro de mim o trono, o reinado do céu. O controle agora é dele. Venha a nós o vosso reino. Significa isso. É eu deixar de agir pela minha conta. É agir pela vontade de Deus. Fazer o que Ele tem de melhor para mim. É entender o que Ele quer para mim, o que eu quero fazer. Mas é Ele no controle. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus vem em mim. Já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Pai Nosso é muito importante. O Pai Nosso é a essência de Jesus. Por isso Ele ensinou o Pai Nosso. É a essência de Jesus. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Quando eu digo isso, nos remete ao Getsêmani, quando o próprio filho, a carne enfraquecida, mas mesmo enfraquecida, ela forte, não querendo padecer, a carne não querendo sofrer, não querendo passar o processo, porque o processo era gigante, o processo era grande, a carne ela tem medo, a carne ela tem pavor, a depressão, a ansiedade, a angústia. Tomando Jesus, ele vai dizer, passa de mim esse cálice. Mas um dado momento, o seu espírito vai falar, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. E quando Ele não faz, existe um motivo. Observa quando Ele está no barco e pensam que ele está dormindo, enquanto que o barco é assolapado pelas águas, pelo vento. E os discípulos começam a sentir a sensação de que vão morrer. E eles vão chamar o mestre. O mestre, mais do que imediatamente, antes mesmo de parar a situação, ele vai falar para os seus discípulos, homens de pouca fé. O que significa isso? O Senhor ele está no nosso barco. Mas tem momento que Ele vai deixar nós navegar. Nós fazermos o que é certo. Fazer as escolhas. O pai, ele tem prazer num filho quando o filho escolhe acertadamente o caminho, faz as coisas boas, coisas legais. O pai tem orgulho do filho e da filha. O pai que está no céu não é indiferente, é a mesma coisa. Ele está dentro do barco, mas ele quer ver sua atitude. Ele está provando a sua idoneidade, né? Ele está provando você. Está testando o teu coração.
para ver se teu coração está nas coisas dessa vida ou está nele de verdade. E ele precisa fazer isso, porque ele precisa levar você para o céu. E as coisas que você tem abraçado têm corrompido a maneira sua de viver, corrompido tua mente, te distanciado de mim. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade dele. Quando fala a vontade dele, assim na terra como no céu, está falando que a vontade dele é suprema. Não tem quem possa contrapor ela. A vontade dele é na terra e é no céu também. Não tem como você ir lá e mudar essas coisas. Essas coisas já estão determinadas por ele. Não tem como mudar. Tem coisa que não tem como mudar. Agora, ele faz se ele o quiser. Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora, quando fala de pão nosso de cada dia, está falando de pão mesmo? É pão de verdade? Pão desse de café da manhã? A pessoa quando ora o Pai Nosso já pensa no feijão com arroz, um prato com bife, né? Um cartão especial que não acaba nunca. As contas pagas. Pão nosso de cada dia. Mas é isso mesmo. O pão nosso, o único pão que existe é Jesus Cristo. Esse é o pão verdadeiro. Esse é o verdadeiro alimento. Ele era o Verbo. Se fez carne. Ele era o Verbo. Se fez carne. Ele sustentou o povo no deserto. De pão, de água, de vestimentas, de sandálias. 40 anos. Lá não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha farmácia, não tinha nada. Foi ele quem fez tudo. Dentro do deserto, houve muitos milagres ignorados. Muitos milagres não foram escritos. Mas como? A roupa durava, calçado, de onde vinha o alimento? Começaram a cultivar no deserto? A Bíblia não fala. Uma coisa é, maná descia do céu e água saía da rocha. E quando eles se injuriaram de comer maná, as cordonizes, aves marítimas, começaram a cair no deserto. Esse Deus, ele é tremendo, né? Codornize, aves, marítimas, no deserto, voando. Agora, se tem uns animais que são extremamente sensoriais e que sabem se guiar no céu, são aves, principalmente as marítimas. Elas sentem o cheiro do mar. Como elas foram parar no deserto? Foram parar lá só para cair lá no meio de um povo cansado de comer aquilo que o Senhor mandava. Não tem não esse povo não. Tem não. Que cansa. Mesma coisa sendo boa, cansa. Cansa, enjoa de comer. Quer comer outra coisa. Não, tem um carro legal, mas quer outro. Tem uma moto da horinha, mas quero outra. Mas já tem uma casa, eu quero outra. Eu tenho um terreno, eu quero. Não, o povo não é assim, não. 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 Se disser que tem aqui, eu desminto. Não tem, não. Não tem, não. Tem, não. Vamos lá.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que eu perdoo os meus devedores. Aí chegamos num ponto em que a porca torce o rabo. Porque se é na medida que eu perdoo, e se eu não perdoo, também não sou perdoado. Simples assim. Agora você vê a gravidade, o tamanho que é a responsabilidade que é orar o Pai Nosso. Que é uma oração super importante. Ela foi enxugada pelo próprio Jesus para caber na nossa boca, no nosso entendimento, que é vago, para poder falar, mas ele entender que está incutido nesse Pai Nosso todo esse sentimento, toda essa estrutura que eu estou te falando aqui. Que quando nós falamos, nós devemos entender cada palavra e ter um sentimento adequado a cada frase. Que a oração do Pai Nosso é uma oração com muito sentimento. É você colocando a palavra e por trás está um sentimento. Está uma devoção. Está uma necessidade. E Deus sabe. É de você não precisar falar o que está acontecendo. Quando você ora o Pai Nosso, é uma chave no coração de Deus, abrindo a porta da misericórdia. É o Pai Nosso. Mas as pessoas ignoram o Pai Nosso. Quer falar com Deus como se falasse com um amigo de esquina, de escola, de faculdade. Como se falasse com o pai, com a mãe. Não. Olha, o Pai Nosso foi o que Ele deixou para nós. Quando você não tiver força, quando você não saber o que falar, ore o Pai Nosso. Seja grato. Aí a pessoa fala, eu não oro porque eu não tenho nem o que orar. Aí que tá, você tem. É agradecer. Tem umas pessoas que só têm para agradecer. O Senhor tratou, fez tudo. Só para ela reconhecer Deus na vida dela. Mas ela não consegue agradecer, não consegue falar. Como uma pessoa pode comer de uma porta que foi Deus que abriu e não consegue agradecer? Não lembra? Uma situação que Deus preparou, uma pessoa não lembra. E não sabe nem como falar. A pessoa acordou hoje de manhã, os olhos se abriu. Conseguiu erguer a mão e levantar um pouco de água para passar nos olhos. A respiração entrou, encheu os pulmões. São pequenas coisas assim que Salomão falou, Senhor, me ensina a reconhecer, porque as coisas grandes e a riqueza que o Senhor me deu ofusca a minha visão. Cura meu sentimento, muitas vezes. Às vezes eu estou com uma dor, mando uma mulher dançar, eu tenho 800 concubinas, 900 esposas. Eu mando elas dançarem aí, para refrescar minha mente. Eu tenho músicos. Me ensina a te reconhecer nas pequenas coisas. É no levantar, no acordar, no andar, no falar, no ouvir, no enxergar. Vai chegando a certa idade, a gente perde a visão. Perde a audição. O organismo já não funciona como antigamente. As dores já vêm se instalando no corpo quando a chuva ameaça cair. No calor, às vezes, não está bom, no frio não está bom. Chegou a idade. Obrigado, Senhor. Porque, apesar de tudo, a sua misericórdia se renovou quanto à minha vida. Eu estou vivo. Estou andando, estou caminhando. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe e não nos induza. Não nos induza. Deixa eu fazer isso aqui. Pronto, verificação do aplicativo. Eu acho que eu já estou aqui mais de 1 hora. Ele pediu para verificar. Tá bom. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Quando ele diz isso, ele está formulando essa oração para mim, para você, porque ele sabe o que é ser induzido por Deus à tentação. Ele sabe disso. Obrigado pela rosa. Muito obrigado. Gislene, obrigado, Gislene. Muito obrigado. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe ricamente. Uma boa noite para você. Tá? Uma paz. Deus abençoe grandemente a tua vida. Então, quando ele diz assim, quando ele diz, eu ainda vou me acostumar a ficar falando quando eu estou exortando aqui, tá bom? Você me perdoa, tá bom, Gislene? Tá, eu vou me acostumar, eu prometo que eu vou me adaptar a essa plataforma aqui, tá? Vou me adaptar. Eu chego lá, tá bom? Calminha que eu chego lá. Tá bom, vamos lá. Então, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Quando ele diz isso, não nos induz à tentação, ele está falando assim, ele está falando para você, não é para o pai, não. Ele está dizendo assim, eu já fui induzido à tentação, eu já fui levado. O próprio Espírito Santo me levou até o deserto. Foi 40 dias, 40 noites sendo tentado. E não foi fácil. Então, nessa oração, ele lembra ao Pai que nenhum ser humano aguenta o que ele aguentou. Ele passou o processo porque ele é filho de Deus. Mas nenhum ser humano aguenta. Então ele está dizendo, não nos induza à tentação. Porque se o próprio Espírito Santo nos levar para ser tentado, aí é a briga desleal, aí a gente não aguenta. E ele sabe disso. Ele aguentou porque ele é diferenciado. Ele é especial. Ele é especial. E nós estamos tentando ser especial também. Né? Com a ajuda de Deus, nós vamos chegar lá. Né? Não é assim, Gislene? Tá bom. Tá bom, vamos lá. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder, a glória e a honra para todo sempre. Porque isso é uma verdade. Dele é o poder, dele é a honra, dele é a glória para todo sempre. E ninguém pode tirar isso das mãos dele. Porque ele conquistou isso no duro madeiro da cruz. Esse direito. E esse não é um direito breve, esse é um direito eterno. Na terra e no céu. É um direito eterno. E ninguém pode tirar dele. Amém? Tá bom, vamos lá? Gislene, muito obrigado a tua presença, viu? Eu tô falando certo, tá bom. Então, a palavra do rei ainda vai dizer: e disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse a Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ó, 2 versículos acima, Saul falara a Davi assim, ó, a pessoa com quem você vai lutar é um gigante. Ele é experimentado na guerra, na luta, desde pequeno. Desde muito novo.
ele não é só gigante, ele só não tem força bruta, não. Ele também é experimentado na guerra. E você é só um menino. Aí eu penso, aí ele diz que ele não tem condição. Ele está falando que a pessoa não tem condição de lutar, não tem condição de pelejar. Muitos serão no seu caminho pessoas que levantarão para dizer que você não tem condição de vencer, não tem condição de lutar, não tem condição de marchar, e que é melhor você desistir. Vozes têm vindo à sua mente para falar para você que não adianta mais, não adianta você pelejar. Mas o Senhor te diz por essa palavra, assim como Davi matou um leão e um urso, eu te darei força para você matar todas essas mazelas que estão na tua carne te afrontando. Um leão rasga a tua carne, um urso corta a tua mente. São manias e costumes, pecados e erros. Urso na sua carne, leão na sua mente, rosnando e arrancando o pouco da integridade espiritual que ainda resta em você. Mas está aqui a palavra. E aquele que nunca perdeu uma batalha está disposto a pelejar por você e tomar na barba desse leão e tirar e arrancar ele da sua vida, que tão de perto tem tentado te envergonhar e te humilhar e te deixar em uma situação deplorável de você dizer, eu não vou à casa de Deus enquanto eu não me sarar, enquanto eu não me curar, enquanto eu não melhorar. Mas você, como você pode curar a ti mesmo? Como você pode curar você mesmo? Você precisa da ajuda do teu campeão. Teu campeão venceu a morte. Teu campeão venceu a cruz. Ele ressuscitou, está vivo, está diante do Pai, como um grande advogado, que não perde causa e não vai perder a tua causa. Se a tua causa é como um gigante adiante de você, está aqui a palavra para te justificar, para te honrar, para te liberar dessas correntes e te colocar para marchar. A palavra do rei vai dizer que Saul toma da sua armadura. Ora, a visão de Saul, ele não é cego. As pessoas não são cegas. Então as pessoas te menosprezam. Elas pegam uma fala pesada, colocam em cima de você, para ver se você de pronto já desiste. Colocam uma situação já para ver se você desiste. Mas a palavra está falando, não desista. Continue. Persista. O sonho é teu, o sonho não é das pessoas. O processo é seu, o processo não é das pessoas. Suporta o processo, você vai chegar no objetivo. Você vai derrubar esse gigante que se apresentou diante da tua vida e dos seus. A palavra vai dizer que ele toma das armaduras dele. Agora você vê. Se o jugo de alguém cabe nas tuas costas. Se o pensamento de uma pessoa pode caber nas tuas costas. Se a pessoa pensa, problema dela. Problema dela se ela pensa, se ela acha, se ela vê assim. Problema da pessoa. Teu processo não é o processo dela. Teus sonhos não é os sonhos dela. A tua esperança não é do tamanho da esperança dela. Ela vai tentar te desanimar. Eles vão tentar te parar. O que você tem que fazer é olhar para o teu Deus. E olhar para trás. Ver todas as experiências que você teve com ele. Quando você matava um urso, ninguém estava lá. Quando você matava um leão, ninguém estava lá. E agora querem te desacreditar. Querem arrancar a tua esperança para o que vem aí diante de ti. Te desanimando.
Teus sonhos tu tem que contar para Deus. E não se atormente dos processos. Porque todo sonho tem processo. Se você suportar o processo, você vai abraçar o teu sonho. Assim como Davi. Saul quis desanimar ele. Primeiro, olhando para a estrutura dele. E vendo que ele era fraco. Vendo que ele era pequeno. Vendo que ele era um moço. Vendo que ele, no ver dele, na visão dele, ele não tinha experiência. Mas você é uma mulher, você é um homem que já tem muita experiência. Apesar das pessoas ignorar, você tem muita sabedoria. Tem muita experiência. E o Senhor te disse, se você deixar, eu vou usar tudo isso para convencer outras pessoas do erro e do pecado. Você vai perceber que tudo que você passou nessa vida é bagagem para o lugar que eu quero te colocar. A palavra do rei vai falar que agora ele não só menospreza, mas ele vai pegar a própria armadura, que é um homem de quase 3 metros de altura, é 2 metros e alguma coisa, ele vai pegar a armadura dele e vai tentar colocar num moço de 16 anos de idade aproximado. Vê se tem cabimento. Eu penso que ele queria não só desanimar, ele queria envergonhar também Davi. Botando a armadura dele. Imagine se a minha roupa vai caber em você. A minha roupa é roupa de guerra, a roupa é minha. A roupa de guerra é feita segundo o corpo da própria pessoa. É o número da pessoa. É específico. Roupa de guerra é específico da pessoa. Imagine se a roupa dele ia caber em Davi, mas ele fez isso de propósito. Porque as pessoas querem pegar o jugo delas, a armadura delas, a condição delas, e querem jogar sobre tuas costas. Mas você tem que entender que o que elas passaram, não há obrigatoriedade nisso. Você não tem que passar. Nem porque elas são família. Porque é coisa de ancestrais, de família e tudo mais. Não é obrigatório você ter que passar. Porque tua mãe passou, teu pai passou. Você tem que passar o processo. Você tem que vestir aquela armadura dele. De passar para frente tudo que ele te mostrou lá. Porque se é ruim, deixe lá. Siga você o teu caminho. Vença você seus processos. Com as armas que Deus vai te dar. Não com as armas do teu pai. Com as armas da tua mãe. Com os teus traumas passados. Porque tem pessoas que trazem uma armadura dos traumas passados. E quando alguém bate de frente com ela, ela vai dizer, eu fui criado assim. Eu fui criado desse jeito. Necessariamente você não é obrigada a pegar os teus traumas, teus ensinamentos e usar nos teus filhos, usar com teu esposo, usar com a tua esposa. Nós devemos estar aberto, sem medos. Afinal de contas, é o nosso filho, é a nossa filha, é o nosso marido, é a nossa esposa. A palavra está dizendo que ele está pondo a armadura dele sobre Davi. Para mim, isso já é um tipo, não só de jugo, mas também querendo mostrar para Davi que eu sou homem de guerra. E eu sou homem de guerra. E eu não posso com esse gigante. Quanto mais você. Essa armadura, Davi, eu visto para lutar contra os inimigos. Mas esse inimigo aí não dá para mim. Se não dá para mim com essa armadura aí, quanto mais para você. Desiste. Volte para trás. Não vá adiante. As pessoas fazem isso o tempo todo. Pega o jugo delas. O jugo delas é a falta de esperança. A falta de esperança é como uma armadura pesada, que não deixa você se movimentar, que não deixa você ir para frente. A falta de esperança é isso, é como uma armadura, ela te engessa.
a falta de esperança. Ela engessa você e não deixa você fazer os movimentos rápidos, os movimentos para frente. Não, você vai igual um robô. É a falta de esperança. Porque você não acredita no objetivo. Você não se permite passar pelo processo. Você está todo engessado, com medo. Você não permite bater de frente com o problema. Até quando você vai se esconder? O problema está aí. Tem que encarar. O não você já tem, pô. Cai para dentro. E põe ele para cair. Põe ele para dormir. E agora está ele aqui. Menosprezando a inteligência, a força e o passado do moço. O moço já falou para ele. Rapaz, eu andei matando foi leão. É como quem diz assim, tu é rei. Tu não sabe o que é isso. Tu passou a vida sentado, teus glúteos lá naquela cadeira lá, só dando ordem. Eu não, rapaz. Eu tô vindo é do campo. Eu posso ser moço. Eu posso ser menino. Mas veja bem, eu venho de matar urso e leão. Se é que o senhor não sabe. E outra, eu era desprezado pela minha própria família. Mesmo assim, não deixava ninguém roubar as ovelhas, não. Porque ele poderia pensar, né? Ah, o leão levou essa ovelha, meu pai não liga para mim, meus irmãos não ligam. Nem sabe que eu existo. Eu vou lá atrás de ovelha nenhuma, deixa para lá. Daqui a pouco nasce outra e cobre a falta dessa aí. Porque o pai e os irmãos poderiam não saber que uma ovelha foi perdida. Mas o pai que está no céu sabe. O pai que está no céu sabe todas as coisas. E quando ele estava trabalhando no campo, cuidando das ovelhas, na mente, no coração dele, tinha com ele: eu não estou aqui pelo meu pai, pelos meus irmãos. Estou aqui por Deus. Quando você estiver no teu trabalho, nos teus afazeres, pensa que você está fazendo para Deus. Pensa que Ele está te vendo. E que se você precisa de uma exaltação, ela virá de Deus. Porque as pessoas podem não te reconhecer, mas Deus te reconhece. E a exaltação no tempo certo ela chega. A palavra está falando aqui. Está aqui Saul querendo envergonhar Davi, colocando um jugo pesado sobre as costas dele, para ele não ter como ainda ter o desejo e a vontade de ir adiante para derrubar o gigante, que na verdade não se levantou na vida dele. Se levantou na vida do povo, mas ele está se doendo. Porque Davi, ele foi acostumado assim, desde menino. O problema não é com ele, mas ele tem a misericórdia no coração. Ele tem o amor no coração. A ovelha era do pai dele. E ele lutou com o leão, lutou com o urso para defender uma coisa que não é dele. Ele tinha 2 irmãos mais velhos. Isso significa que a herança, a maior parte, era do primogênito. Ele não era primogênito. Ele não tinha que lutar por nada daquilo. Ele podia deixar as ovelhas morrer. Afinal de contas, ele não é dono de nada. Se o pai dele morresse, a bênção era para o primogênito. Então ele não era dono de nada. Ele vai defender aquilo para quê? Mas ele tinha isso no coração, que ele não está trabalhando para pai, para irmão, para ninguém. Que a família poderia não reconhecer ele, os seus feitos, tudo que ele fez. Mas o pai que está no céu está vendo tudo. E o pai estava permitindo esse processo para que ele crescesse no espírito. Para que agora, quando esse gigante se levantasse, ele tivesse força, inteligência, sagacidade, sabedoria para atingir o gigante no lugar certo. Porque quando o gigante se levanta, cheio das suas muitas armaduras, lança, espada, nós não sabemos nem por onde começar. A dificuldade é tão grande, né, assim,
que nós não sabemos os caminhos, os atalhos, não sabemos o direcionamento, não sabemos nada. Queremos respostas. E muitas das vezes, nós queremos que o problema seja arrancado com raiz e tudo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Tudo é processo. Por trás de cada processo existe um objetivo. Existe uma vitória, existe um ganho. E não é justo nem é certo que nós pulamos as etapas. O Senhor, Ele está propenso sempre a nos testar. E no meio desses testes, nos purificar. Não é assim? Está aqui. É uma luta, é Davi. É Davi. Ele passou a vida passando processo. Mas agora ele está adiante do objetivo. E o objetivo é vencer o gigante. E com a ajuda de Deus, e com toda a experiência, que ele não entendia o porquê, tanto desprezo, deixado de lado, ignorado, menosprezado, agora ele vai descobrir que Deus sempre esteve ao lado dele, preparando ele para aquele momento. Assim como o Senhor, todo esse tempo, esteve e está a teu lado, te preparando para um momento de ascender, de se levantar, de se erguer. Até aqui você esteve e está no campo. Mas hoje, Davi, que é Jesus Cristo, está passando nesse campo, o campo da vida, nesse mundo em que você está, da internet, para te resgatar do leão, te resgatar do urso e derrubar esse gigante na sua vida. Essa é a palavra. Eu quero orar com você. Curve sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no mais alto céu. Olha, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da Gislene e de todos que aqui estão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o lar, Senhor, dos ouvintes que aqui estão, seus familiares, seus filhos e filhas, seu esposo, a sua esposa. Toma, Senhor, a enfermidade, Senhor, do teu povo nas tuas mãos. Liberta, cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Prepara a porta de emprego para o teu povo, Senhor, de onde eles possam ganhar um pão de cada dia. Abençoa a maçadeira do teu filho, da tua filha, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o seu casamento, Senhor. Brinda o seu casamento. Põe por terra todo feitiço, toda macumba, Senhor. Todo aquele que foi pego o rastro dessa pessoa, Senhor. Seja onde foi que foi feito esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Desfaz, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda inveja, olho gordo, todo disse-me-disse, toda afronta. Põe esse gigante por terra. Nós vamos glorificar o teu nome. Que dia menos dia, Senhor, teus filhos possam vir até essa live e agradecer pelo grande livramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por tudo, teu nome é eterno, hoje e sempre louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Amém, povo de Deus. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, amém? Henrique, obrigado, Henrique. Tua presença, tá bom? É muito importante a comunhão. Sem comunhão, espírito de oração, nós não fazemos nada, tá bom? Eu não falo com as pessoas aqui diretamente, primeiro para preservar a pessoa. Porque se o Senhor me der uma revelação, eu falo no coletivo, você vai saber que é com você. Tá bom? Você vai saber que é com você. Vai, com certeza você vai saber que é com você. Entendeu? Então, e se eu falar diretamente aqui, muitas das vezes, eu posso perder o raciocínio. Porque eu não tenho nada decorado. É palavra. Eu leio a Bíblia. Então, se eu parar de ler, eu vou perder a revelação. Tá? Eu não tenho rascunho aqui. Tá bom? É de Deus direto para vocês. Eu não fico com nada. Tá? O meu já busquei e vim aqui. Estou contente com Deus. Tá
tá bom? Então, muito obrigado à presença de todos vocês. Vocês possam ter uma boa madrugada de sono na presença do Rei, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus permitir.